Oi, meu nome é Gustavo e eu e o Bernardo vamos apresentar a montagem de um gabarito misto. Obrigado. A importância dos gabaritos para uma obra é de que é para a gente saber onde vai construir ela, onde vão passar as paredes, onde não vai ter parede, saber certinho onde vai construir cada viga, cada pilar. E tem vários tipos de gabarito. Um dos processos é o processo de cavalete, que são pregos cravados em cavaletes. E são duas estacas que são cravadas no solo. Mas esse processo não é muito bom, porque ele não oferece grande segurança, porque pode ser deslocado facilmente. Outro processo que é mais seguro é o processo da tábua corrida ou o gabarito, né? Que executa-se cravando no solo pontaletes ou varas e numa distância de 1,50 m a 1,20 m das paredes da futura construção, colocando tábua grudando esses pontaletes um no outro, e nisso passa-se fios para saber bem certinho nos eixos da construção. E o gabarito misto, ele utiliza da tábua corrida e do cavalete, usa os dois na obra. Pode-se usar a tábua corrida para fazer o contorno da obra, e o cavalete usa-se para dizer onde vai terminar uma parede. Então, como o Gustavo falou, a gente vai estar demonstrando um pouco agora de como que é a construção de um gabarito misto, então vamos lá. Muito bem, então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer na hora de construir um gabarito é primeiro a gente locar o terreno na posição correta que ele vai ficar no final. Então aqui eu vou demonstrar primeiro como que a gente vai posicionar o terreno, delimitar as fronteiras, os limites. E aqui a gente então tem o que seria uma demonstração de um terreno que já está demarcado, né? Sendo esses piquetes aqui representados pelo palito de churrasco, sendo as fronteiras do terreno, as fronteiras máximas do terreno, e esses dois piquetes, esses dois palitos aqui representando o que seria a rua. Então o terreno ele está nivelado, mais ou menos nivelado e limpo, o que é um passo muito importante para começar a construção, porque daí você já tem o que seria o seu terreno pronto, né, digamos assim, para iniciar a obra. Lembrando que aqui é apenas uma demonstração, então o terreno não está realmente nivelado e também ele não está completamente limpo, né? Ele simplesmente foi tirado a camada vegetal de cima dele. O próximo passo que a gente tem é se atentar aos recuos do município ou do estado. Então digamos que aqui na cidade de Cascavel, que é onde eu moro, a gente tem um recuo de 5 metros do limite do terreno até a construção da obra. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai posicionar o gabarito de 1,2 a 2 metros da futura posição do gabarito em relação à obra. Então, se o terreno, a gente tem que ter um recuo de 5 metros do término do terreno até o início da obra, então a gente pode posicionar o gabarito de 3 metros a 3,80 metros do início da obra. Então, sabendo disso, eu posicionei já aqui os dois primeiros pontaletes que vão representar uma das fachadas do gabarito. Então aqui a gente tem eles já posicionados, tanto que eu, digamos aqui, que o meu recuo seja até aqui atrás, assim, mais ou menos, daqui para trás que eu tenho que começar a obra. Então eu posicionei ele um pouco distante para poder ter espaço para conseguir trabalhar com as linhas, né? Então aqui eu posicionei a primeira face, lembrando que isso aqui eu já fiz alinhado com a linha do terreno e com a rua. Então eu alinhei isso aqui com a rua para isso aqui já ficar na posição correta para eu poder fazer meu gabarito de tábua corrida. Muito bem, então aqui eu já montei a primeira face do gabarito misto com a tábua corrida. Então após ser montada a primeira face, eu vou nivelar esses dois pontaletes aqui a partir do nível da água. Então digamos que eu pego esse daqui que está um pouco mais baixo como referência, eu pego, uso o nível da água e nivelo esse daqui a partir daquele. O mesmo eu vou fazer com todos os outros próximos pontaletes que eu forem colocar aqui atrás, para fazer então a tábua corrida ela vai ficar nivelada em relação à obra inteira. Então eu vou ter um ponto médio ali, digamos, que daí você pode definir a partir de cada obra, né? Se eu quero fazer de 1,20 m, posso fazer de 1,30
Geralmente é aconselhado de montar isso numa altura de 40 centímetros a 1,50 m do solo, para que fique numa posição relativamente mais confortável para você conseguir trabalhar com mais facilidade. Então digamos aqui que eu tenha 1,20 m, então eu vou nivelar todos eles a 1,20 m do solo para que eles fiquem nivelados na mesma altura. Apenas então uma explicação de como funciona o nível da água, né? A gente utilizaria uma mangueira de preferência transparente, onde a gente consiga ver o interior dela. Assim, você preenche a mangueira com água e, por exemplo, você escolhe um nível onde você quer marcar, você escolhe então aquele ponto ali, faz com que a água que está dentro da mangueira fique alinhada no ponto que você deseja, e a partir disso, com a utilização da mangueira, você leva até o outro pontalete ou até outro piquete e usa ali ao mesmo nível. Então, aonde a água parar no outro pontalete está nivelado com outro pontalete, como pode ser visto pelo desenho. Muito bem, agora após ter posicionado os outros dois pontaletes aqui, eu posso então colocar as tábuas ligando entre elas. Então eu devo sempre procurar posicionar as tábuas corridas pela parte de dentro do gabarito. Então aqui pode-se reparar que ele está para a parte de dentro, voltado para o interior do terreno. Aqui se eu posicionaria aqui também, como eu vou fazer em seguida, posicionando sempre pela parte de dentro, para que facilite depois na hora de puxar as linhas para fazer a montagem do gabarito. Pois bem, agora após termos a estrutura principal do gabarito montada, vocês vão reparar que as tábuas elas sempre vão estar pela parte interna da obra para facilitar aqui e sempre niveladas. Aqui, como é um quesito de demonstração, eu estou usando durex para usar, mas no durex e os palitos de churrasco, né? Mas o certo seria usar pregos e tábuas e pontaletes. Mas assim, como que funcionaria? Uma maneira de você economizar material e também ficar o mais preciso possível para que não fique sobrepondo tábuas é você fazer a junção das tábuas. Toda vez que fizer a junção de uma tábua, você coloca um outro pontalete, assim economizando material e deixando ainda melhor a sua obra final. Então aqui procurando sempre deixar e sempre nivelado. Aqui no caso também não está nivelado muito bem, pois está tendo essa diferença aqui de nível por conta de não conseguir encaixar perfeitamente ela aqui, coisa que poderia ser feita caso estivéssemos usando tábuas e objetos em escala maior. Ok, agora como eu disse, já montado o nosso gabarito, o próximo passo que nós temos é transcrever a nossa planta baixa para o gabarito. Como que isso funcionaria? Existem várias maneiras, a mais utilizada seria primeiro você pintar com tinta base de vinil, pintar aqui em cima o que seria um esboço do seu gabarito, pintar aqui no chão realmente. E após isso você utilizaria a planta baixa e as medidas para você poder posicionar a obra usando as linhas, usando o processo que foi mostrado em sala e que a gente vai estar demonstrando aqui. Então, muito bem, agora eu vou então começar a puxar as linhas, procurando sempre deixá-las perpendiculares e paralelas porque isso vai ser... Essas linhas elas vão nos dar quais serão as medidas da obra e onde serão posicionadas as paredes, as vigas e as vigas baldrames e muito mais. Então vamos lá. Pois bem, agora já traçadas as linhas aqui, eu não fiz a melhor opção de cor para usar como linha, mas aqui nós temos, por exemplo, essa linha preta aqui, ela representa os pontos onde ficarão as paredes da casa. Então aqui, lembrando que essa distância aqui é por conta do recuo que já foi considerado, né? O recuo entre o gabarito e a posição real da casa. Então vocês podem ver aqui que nós formamos o quadrado, que seriam as paredes externas da casa. Essas linhas aqui representam então as paredes, onde serão construídas as paredes, a linha central da parede. E aqui, onde temos uma intersecção de duas linhas, nós faremos então aqui usaremos um plumo, e com o plumo a gente colocará aqui e achará o ponto exato onde será feita uma viga. Então aqui se colocará uma estaca e aqui seria o ponto central de uma viga. A mesma coisa, todas as vezes onde teremos intersecções de linhas, por exemplo, aqui atrás temos duas, aqui na frente temos duas, será feito a intersecção e cravado uma estaca. Agora vamos para o próximo passo, que seria puxar o resto das paredes usando o mesmo esquema de linhas. Pois bem, estou utilizando a folha branca aqui para ficar mais fácil a visualização das linhas pretas. Então aqui nós teríamos como que ficaria um gabarito no seu estágio final. Aqui a gente está usando um cavalete para poder fazer, digamos, uma parede que não tenha o tamanho completo da casa. Então a gente está utilizando o cavalete para representar isso. Pois bem, eu vou mostrar aqui de um outro ângulo que talvez fique um pouco mais fácil de visualizar.
Então, aqui nós temos como que ficaria a disposição final da casa. Aqui seria o quarto, que seria um banheiro, possivelmente. Aqui um espaço para lavanderia, que fique um pouco mais reservado. E aqui um espaço para cozinha, com uma sala, um espaço mais aberto. Pois bem, aqui, só relembrando, que na intersecção de linhas a gente vai fazer, então, usar o plumbo para, digamos aqui, colocar uma estaca para ficar no centro verdadeiro da fundação. Outra coisa, para a gente saber se as linhas realmente estão perpendiculares, uma das maneiras que a gente pode utilizar, se não utilizarmos um esquadro, é a gente usar o quesito de Pitágoras, né? Então, fazer um triângulo retângulo aqui verdadeiro, digamos com 3, 4, daí teria que ter 5 aqui. Então, a gente pode utilizar esse método para descobrir se realmente está tudo perpendicular aqui no caso. Então, pois bem, essa aqui então é a nossa demonstração de como pode ser feito um gabarito misto. E é isso aí, muito obrigado.